alunos, estimados ouvintes, eu vou-vos ensinar nesta conferência a forma de desenvolverem a vossa concentração multissensorial para aprimorarem as vossas visualizações. É importante que compreendam uma coisa. Todas estas ferramentas são ferramentas adicionais. Não são as fáceis de desenvolver. Não é o sistema mágico que vos dizem que estalam os dedos e a vossa vida está toda modificada em 30 segundos ou em 3 dias. Mas este é o que funciona. Este é o que promete e cumpre. Vocês devem perceber que toda a criação depende de quem cria e da forma como cria. Tudo no universo funciona por leis semelhantes. O universo cria sem esforço porque tem uma mente cósmica, uma mente universal. Deus tem uma mente perfeita, criou uma mente perfeita, totalmente focada, que nunca se distrai. E a criação acontece de uma forma natural. Mas vocês não têm a mente assim. Vocês têm uma mente desgovernada que funciona como um macaco que salta de pensamento em pensamento e que não se sabe concentrar. Tentarem construir uma realidade com uma mente que não se sabe focar é a mesma coisa que tentarem construir uma casa com crianças. Elas vão brincar a meio, vão sair, vão deixar o que estão a fazer e a casa nunca mais se constrói. É por isso que vocês não materializam, não manifestam, porque não têm as vossas ferramentas devidamente desenvolvidas. Agora vocês é que sabem. Se querem andar a publicar decretos parvos que não servem para nada, se querem continuar a fazer o que têm feito e a receber migalhas, ou se realmente querem começar a criar a vossa realidade. E a primeira realidade que vocês têm de criar é a realidade de vocês próprios. Se não vejam o mundo, vocês têm um funcionário, um obreiro, um construtor. Qual é a primeira coisa que ele tem que aprender? É a arte. Para construir uma casa. Um médico tem que se tornar um médico para depois executar a medicina. Um advogado tem que ser um advogado para executar as leis e um juiz tem que ser um juiz. Vocês compreendem que no universo tudo é semelhante. Vocês nasceram com a aptidão para serem criadores. Mas a vossa mente não está num estado de criação. Vendem-vos essa ideia barata. É vendável. É fácil. É maravilhoso e altamente comercial e lucrativo mentir-vos e dizer: acordem todas as manhãs, estejam gratos, acreditem, peçam e tudo se manifestará. O problema é que isso não é assim. Pode ser, mas não é assim. Porque depois dizem-vos: cria, tenham quadros de visualização, acredite. Mas como é que vocês acreditam? Como é que vocês visualizam? Como é que vocês são capazes de pôr em prática? Depois ainda há uma série de passos que falham, que não vos foram ensinados. Eu já ensinei na meditação, na manifestação básica. Vocês precisam de ferramentas para construir uma casa, precisam de aprender a arte, como em tudo no mundo. Vocês não pensam que se este conhecimento, segundo eles, existe desde os tempos antigos, e é verdade, existe, se fosse tão fácil, e uma vez que pela abundância não se compete, por que haveria tantos problemas no mundo? Os antigos não o haveriam ensinado a alguém, quer dizer, ensinaram a medicina, ensinaram a química, ensinaram tanta coisa. E isto não ensinavam. Uma coisa que podia resolver todos os problemas do mundo, que podia resolver toda a falta de abundância, isto ninguém ensinava. Não, isto foi ensinado. Isto foi ensinado dentro de ordens e não foi ensinado publicamente, porque estes conhecimentos permitem mesmo criar uma realidade, seja ela boa ou seja ela má, seja ela para nós ou seja ela para terceiros. Daí que, nessas épocas, o mundo era muito bárbaro.
não se podia saber isto, porque as pessoas podiam utilizar mal estes conhecimentos. Hoje em dia existe um certo conforto e as pessoas necessitam de melhorar. E as pessoas que estão a fazer isto estão a utilizar isto para as suas próprias vidas, para construir. Hoje é mais seguro. Por isso, essas ferramentas são dadas. Elas não são nem fáceis nem difíceis. O que é preciso é treiná-las. Se vocês não as treinarem, vocês vão ser uma criança a tentar construir uma casa. Nada mais fazem do que um castelo na areia que vai cair com a próxima maré. Parem de brincar com estas coisas. Aprendam a sério. Porque se aprenderem, vocês podem mudar a vossa vida. Reflitam nestas palavras. Ensinou-se a química, ensinou-se a medicina, ensinou-se a física. A matemática, tudo se ensinou. E um conhecimento destes, se fosse tão fácil, não se tinha ensinado, porquê? Claro que esse que se ensinou. Só que por ele ser tão poderoso e por necessitar de treino específico, primeiro as pessoas não estavam muito preparadas para o fazer, porque vivíamos num mundo que era analfabeto. As pessoas não compreendiam, existiam as religiões que lutavam contra tudo isto. Mas este conhecimento seguiu. E as classes eruditas criaram. E as sociedades secretas sempre existiram e existirão. E são poderosas porque têm estes conhecimentos. Agora nós estamos a revelá-los, mas estamos a revelá-los corretamente. Se vocês forem a todos os sistemas do mundo, todos eles vos vão falar em concentração. Vos vão falar em visualização. E vos vão falar em criação da realidade. E os primeiros passos de qualquer um são o desenvolver as ferramentas para ser capaz de fazer isto. Até onde vocês querem desenvolver estas ferramentas depende de vós. Cada um saberá. Aquele que quer manifestar mais rápido vai dedicar um pouco de tempo a desenvolver as ferramentas de uma forma mais perfeita. Aquele que quiser fazer mais sessões, pois não precisará de ferramentas tão perfeitas, terá que ir trabalhando. Mas alguma concentração tem sempre que ter. Lembrem-se do que eu vos vou ensinar. Eu já vos ensinei e estou a repetir. Cada vez que vocês fazem uma visualização criativa, se durante a visualização tiverem um pensamento que não for aquele do qual vocês estão a criar, esse pensamento vai-se agarrar à vossa ideia. É um pensamento dissonante que não tem nada a ver com aquilo, mas vai-se agarrar, porque está a ser projetado no mesmo momento. Vocês estão a projetar, a focar a vossa mente e entra outro pensamento parasita. Para onde é que ele vai? Vai precisamente para onde foram os outros. E então tem ali um pensamento externo que desviou o foco, tirou a energia da concentração, excita a matéria mental e a realidade que vocês estão a criar fica imperfeita. Dependendo do pensamento ou da emoção, essa imperfeição pode ser ou não determinante para que a materialização aconteça ou não aconteça, ou então aconteça algo, mas que não aconteça exatamente o que vocês querem. No grupo Escola da Manifestação já foi publicado pela Cláudia um texto sobre esta matéria e eu pedi-lhe para publicar, para vocês terem isto por escrito. Estes exercícios não são difíceis. Simplesmente é preciso ser dinâmico e trabalhar. É muito fácil. Vocês estão numa escola, estão a aprender. Têm que desenvolver uma ferramenta nova, logo têm que treinar. Isto é igual em tudo. Ok? O que vocês necessitam do seguinte. Necessitam de um objeto simples para fazer a concentração visual. Pode ser uma peça de fruta, pode ser uma taça, pode ser um prato. Um objeto unitário simples que vocês possam fixar. E sobre esse objeto vão fazer o seguinte. Vão concentrar a vossa visão, vão olhar para ele e durante alguns minutos vão memorizá-lo bem. Logo de seguida, fecham os olhos e repetem o mesmo processo mentalmente, repelindo todos os pensamentos que não sejam esse objeto de forma visual. Quando entrar outro pensamento e vocês virem que não o conseguiram impedir, param e anotam o tempo.
treinarão 15 dias, 3 semanas, no máximo, vocês conseguem 5 minutos sem dificuldade nenhuma. Isto não significa que vocês não possam ir fazendo as vossas manifestações e visualizações. Só que a cada vez que vocês treinam, o que quer que já estejam a fazer está a ficar mais forte. Ok? Depois, fazem a mesma coisa relativamente ao som. Uma campainha, hoje no celular, no telefone, vocês têm imensos sons. Podem escolher um desses. Vão pô-lo a tocar, vão ouvi-lo, fixá-lo, depois apagam-no. E com a vossa mente vão repetir aquele som, consecutivamente, sem mais nenhum pensamento. E vão desenvolver a vossa concentração auditiva. Fazem o mesmo que fizeram relativamente à visão. Quando entrar um pensamento que bloqueie, que vocês vejam que tenham ultrapassado a vossa tela mental, param e anotam. Ok? Nada de extraordinário. E o mesmo farão relativamente aos outros sentidos. Ao tacto, em que passam a mão numa superfície, uma parede rugosa, uma prancha de madeira, um espelho. Depois podem variar. O importante é que vocês desenvolvam a capacidade de se concentrarem no tacto, de sentir. De serem capazes de, na vossa mente, evocarem uma sensação táctil. Ok? Fazem o mesmo. Durante uns minutos passam a mão numa superfície que queiram, depois podem ir variando e vão fechar os vossos olhos e a seguir concentrar-se. Sem nenhum outro pensamento, só pensam naquilo que sentiam. Quando, de facto, tactearam, fosse o que fosse, a tal superfície. Ok? Chega aos 5 minutos, está o exercício completo. A mesma coisa com um aroma. Hoje há muitas essências. Podem comprar uma essência qualquer simples. Pode ser lavanda, pode ser patchouli, pode ser rosa. Pode ser o que vocês quiserem. Pode ser detergente da louça. O importante é que vocês fixem um olfato, um cheiro específico e depois estejam 5 minutos a tentar manter o cheiro. Se isto fosse um exercício hermético, eu era muito rigoroso e dizia que tinha mesmo que ser. O olfato e o paladar não são tão importantes, mas também têm a sua importância. Quanto mais real for a vossa criação mental, mais perfeita e rápida será a manifestação dela. É para isso que isto serve, ok? Depois, farão o mesmo com o paladar, ok? Escolhem um gosto, um reboçado, uma colher de açúcar. Não escolham gostos complicados. Não escolham um caldo complicado com marisco, vegetais. Porque é um sabor que depois acaba por não ser muito característico e podem não conseguir repetir. Escolham algo que vocês possam repetir. Açúcar. Não ponham o sal. O sal é muito desagradável e vai ser repulsivo vocês conseguirem estar 5 minutos a pensar num sabor repulsivo. Vejam algo, comprem uma saquinha de drops, de balinhas, reboçados, e vejam o sabor delas. E para poderem repetir, para poderem ter a mesma sensação. Pois procede-se da mesma maneira. Fecham os olhos e tentam sentir o sabor que sentiram, mas já não tendo, obviamente, esse sabor na boca. Ok? É fácil. Acreditem que isto é fácil. Há aqui agora um último sentido que tem um truque. E é o sentido sinestésico. Vocês têm que aprender a sentir movimento. Porque, reparem, eventualmente vocês vão querer ver-se numa situação, numa casa nova, num carro novo, numa visualização diferente. E então é bom que, para terem muita realidade nessa vivência mental, vocês consigam perceber e juntar aos outros sentidos a sensação de movimento. Compreendam, tudo ajuda. Depois eu vou-vos dar algo que não está escrito nesse texto. Tudo ajuda. Vocês sentem um movimento. Ora bem, é muito fácil hoje em dia, com os automóveis, vocês entram num automóvel, sentem a aceleração. Mas se calhar querem ver a que é que sabe sinestesicamente o caminhar. É fácil. Quando caminharem num corredor, fecham os olhos e apercebem-se do sabor do caminhar. Decoram, memorizam aquilo que sentem, para depois fecharem os vossos olhos e mentalmente imaginarem tão realisticamente quanto possível a sensação de caminhar. Eu digo-vos para fecharem os olhos, portanto estejam num corredor reto, em algo onde não se possam magoar, para que vocês não tenham que fazer depois a separação da visão que tinham quando caminharam da sensação que tinham quando caminharam, porque aqui o importante é a sensação. Depois ela será mais ou menos perfeita na construção das vossas visualizações. Para os mais ambiciosos, vocês podem fazer movimentos com o vosso corpo, como mexer em algo, conduzir e verificar
Como é isso? É que serão, vocês já têm uma certa noção, para quando fizerem a visualização daquilo que querem, vocês já terem pré-programado aquilo que esperam e que querem sentir. E a vossa concentração ser, portanto, mais eficaz. Porquê? Porque depois de vocês fazerem um sentido de cada vez, vocês vão começar a combiná-los. Ok? E cada vez mais vão aumentando a complexidade dos cenários. Até fazerem os cenários que vocês querem visualizar. Podem, inclusivamente, começar a fazer este treino com aquilo que já querem manifestar. No início eu não aconselho muito, porque vocês vão lançar muitas variáveis parasitas. Mas quando tiverem algum domínio, imaginem, já estão com 1 minutinho e meio, 2 minutos de concentração fixa. Podem já começar a fazer as vossas manifestações. Porque vos asseguro que, nesse momento, elas já são muito mais eficazes do que aquilo que vocês estão a fazer agora. Portanto, o próprio treino já vos ajudará a manifestar. Vocês é que sabem. Vocês podem fazer a técnica de sublimação, conforme vos foi dada, e viverem aquele momento daquele minuto em diante. A vida que vocês querem ter, quase a experimentarem no presente. Terem tanta realidade com isso, isso manifesta muito rápido. Lembre-se das vossas emoções. Hein? Eu estou-vos a dar agora a parte das ferramentas visuais. Não esqueçam tudo o que aprenderam até agora. Vocês estão a trabalhar em cima do que já aprenderam. Isto é uma segunda etapa, mais avançada, para aqueles que são mais ambiciosos. Aqueles que não quiserem isto, façam a primeira, mas façam-na muitas vezes, para conseguirem, ok? Aquele que conseguir fazer isto, terá as manifestações muito mais depressa. Verão que terão a manifestação do que querem, muito mais depressa. E depois podem começar a almejar a coisas grandes, ok? Porque esta história de que isso depende do volume da vossa fé, isso é tudo conversa. Isso depende da inércia factual e da capacidade e da força que vocês libertam para conseguir contrapor os factos conforme eles estão e criar factos novos. Há várias formas de fazer isto. Isto é uma técnica. Mas não significa que não hajam outras. Haverá, certamente. Mas esta funciona. E tanto funciona que tem sido usada por muitas tradições ao longo dos tempos. Logo, por alguma razão será. Na yoga fazem isto. No hermetismo fazemos isto. No rosacrucianismo fazem isto. Nas meditações contemplativas cristãs fazem isto. Os exercícios de Santo Inácio, por aí fora. Toda a gente treina visualização e concentração. Em todos os sistemas do mundo. Por alguma razão, não é? É porque funciona. E é isto que vocês devem entender, ok? Eu creio que este exercício está coberto. Vão fazendo. Aqueles que trabalharem mais colherão frutos mais rápidos. E depois cada vez têm que o aplicar naquilo que já estão a fazer. As vossas visualizações serão mais perfeitas. Farão a visualização multissensorial que já vos tinha sido ensinada com muito mais perfeição e isso resultará em manifestações mais rápidas e cada vez maiores. Ok? Um bem-aja para todos. Deus vos abençoe.